Olá, hoje a gente recebe Leonardo Framil, CEO da Accenture, e vai falar com a gente sobre temas como revolução digital, o impacto das novas tecnologias nas indústrias e a aplicação do Brasil dessas tecnologias. Leonardo, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Prazer. Leonardo, hoje quase todas as empresas, se perguntar para os executivos, eles dizem que as empresas precisam se tornar digital, né? Ou seja, digital. De fato, isso está acontecendo no Brasil? Como é que está o ritmo dessa transformação? Eu acho que o ritmo da transformação aqui no Brasil está bem lento, para ser bastante sincero, né? Obviamente a gente pode colocar aqui a responsabilidade, por um lado, por próprio contexto do mercado, né, onde as empresas nos últimos anos focaram muito mais quase que na sobrevivência, né, do que efetivamente em se reinventar, né? A partir desse ano a gente viu uma aceleração do ponto de vista das empresas quererem colocar as suas estratégias digitais à frente, porque é muito importante, mais do que você ter um conjunto de iniciativas, é você ter uma efetiva estratégia para você saber o que é essa nova empresa, essa empresa digital. Um erro que as empresas cometem é você querer ser digital e sem fazer uma correlação do seu business com a tecnologia que você quer implantar. Simplesmente você quer ser digital porque é bonito, porque é legal, né? Perfeito, né? Na verdade, hoje, né, quase que empresas, por exemplo, que tem um board, o CEO tem que contar que está fazendo alguma coisa, né? Então as pessoas mais listam um conjunto de iniciativas, acham que ter um app mais legal, mais bacana, representa que a empresa está no caminho de ser digital, mas o fato é essa mudança é muito mais profunda, né? Eu gosto de dar como exemplo o que aconteceu nas maiores empresas do mundo, né? Se você pegar as 1.500 maiores empresas do mundo, na década aí de 2000 a 2010, essas empresas, em termos de rentabilidade, cresceram aí numa taxa composta anual em torno de 9%. Se você pegar essa década que nós estamos, né, 2011 até agora, esse crescimento das mesmas 1.500 empresas é menos 0,7% de rentabilidade. O que mostra que o mundo digital não é só um mundo que traz alegrias, mas traz desafios importantes. Tem sido um mundo onde poucos ganham muito. E entender a profundidade dessa transformação em cada um dos setores, em cada um dos negócios, é fundamental para poder desenhar essas estratégias. Isso está acontecendo por quê? É porque elas estão investindo o lucro ou efetivamente o negócio não está indo tão bem quanto... Na verdade, eu diria que tem um fenômeno de competição muito maior, né? Então você tem as novas empresas, chamadas startups, entrando no mercado, muitas delas até destruindo o valor com o objetivo de ganhar em volume, né? Você tem muita regulamentação vindo, que está colocando pressão e, do ponto de vista das grandes empresas, ainda tem aquilo que a gente comentou, que é uma velocidade ainda baixa na transformação do negócio. E, obviamente, o negócio core está cada vez comoditizando mais e cada vez menos tem os consumidores intenção de pagar um preço diferenciado por isso. Mais ou menos em quanto tempo você acha que o mundo vai se tornar, até o que vocês falam no estudo recente, pós-digital? Eu acho que assim, em alguns mercados a gente já começa a ver isso. No Brasil, eu acredito que a gente vai levar aí mais uns 4, 5 anos para ver esse mundo pós-digital, né? Porque as tecnologias novas vão levar o seu tempo para maturar, né? No entanto, né, se a gente tiver um cenário mais positivo econômico, né, eu acho que tem uma oportunidade interessante para novos entrantes internacionais entrarem aqui e acelerarem esse processo, né? E tipicamente a gente tem visto, né, que quando a gente atende as principais empresas do Brasil, que em alguns setores onde os players internacionais já entraram mais forte, existe já uma intenção de se acelerar esses movimentos de digitalização. O que é esse mundo pós-digital que vocês falam no estudo? Olha, o pós-digital, quando a gente para de falar efetivamente do que tem que ser feito e passa a dizer como é que a gente extrai valor de todas essas ferramentas novas que estão disponíveis para poder servir os consumidores de uma maneira diferente, né? Então, ou seja, você poder criar novas fontes de valor para a sua empresa, novos serviços, né? Colaborar efetivamente com o ecossistema, você saber trabalhar com empresas em diferentes setores e de diferentes portes para conseguir criar soluções diferentes, onde você tem uma força de trabalho
já preparada, né, para trabalhar com novas tecnologias, onde parte dela já foi treinada para poder trabalhar em novos modelos e parte dela você trouxe e para fazer coisas que antes você não fazia dentro da organização. Então, ou seja, é quando você sai da fase da implementação de tudo aquilo que se requer no mundo digital para efetivamente extrair o valor. E do rótulo, né? Quando você fala mundo digital, por exemplo, a gente não fala há muito tempo, a gente está na era da eletricidade. Né? Exatamente. A eletricidade já é algo que já é dado por certo. Exatamente, né? Tem até um comentário que, ou seja, a gente ainda fala em estratégia digital, né? Ou seja, qual é a estratégia que não é digital, né, no mundo de hoje? Né? Mas a gente ainda usa o nome convivendo com essas duas realidades. Né? Eu acho que logo, logo a gente vai deixar e vai passar a ter só uma realidade, que é a realidade digital. Mas a gente ainda está no meio de uma revolução, certo? Eu ouvi recentemente uma palestra de um especialista, ele estava comparando o período que a gente vive hoje com o que o mundo vivia no final do século XIX, começo do século XX, com a eletricidade, ou seja, era uma tecnologia nova que as empresas não sabiam muito bem como usar. Acho que a tecnologia, para você pegar a inteligência artificial hoje, a gente está implantando a inteligência artificial, né? Como é que você acha que vai ser esse mundo daqui a, não sei, 5, 10, 15 ou 50 anos, quando essas tecnologias estiverem efetivamente implantadas em sua totalidade, aproveitando seu potencial? O que muda? Eu acho que muda muita coisa, né? Muda a força de trabalho, né? Essa talvez seja uma das grandes transformações, né? Onde você vai ter efetivamente as pessoas fazendo os trabalhos que têm o lado humano como fonte essencial daquilo que é feito, né? Então a gente vai deixar de fazer atividades que são automatizadas e são repetitivas, e isso vai ser feito pelas máquinas, né? E vamos ter os seres humanos com uma capacidade aumentada por aquilo que a inteligência artificial vai trazer, né? Nós vamos ter interações, né, com os nossos serviços, não vão ser mais através de apps, né? Mas provavelmente vão ser através de voz, né? Através de outros meios que são muito mais, vamos chamar assim, fáceis de você interagir, né? A gente vai ter uma dificuldade enorme de entender a indústria como a gente entende hoje. Hoje a gente tem a indústria financeira, a indústria de varejo, a indústria de consumer goods, isso tudo vai se misturar, né? Porque quando você tiver uma necessidade atendida, né, essa necessidade vai trazer embutida coisas que hoje estão fragmentadas em diferentes indústrias. E a marca vai ganhar ainda um valor ainda maior, porque quando tudo estiver muito comoditizado, né, aquilo que é a sua identificação com uma determinada marca vai fazer muito mais diferença do que hoje a gente consegue perceber, né? Então as empresas vão ter que trabalhar muito no seu propósito, né? O que a sua marca traz de diferente para poder engajar mais os consumidores. Falando de inteligência artificial, vocês acreditam que a inteligência artificial, primeiro era o machine learning, agora tem o deep learning, vocês acham que ela vai substituir o ser humano, inclusive nas tarefas de criatividade ou não? Porque há especialistas que dizem isso, que a gente vai criar uns algoritmos que vão conseguir substituir o homem em todas as tarefas. Vocês acreditam nisso? Não, a gente definitivamente não acredita. A gente acredita que sim, vai ter uma automação grande daquilo que eu estava comentando, que são atividades repetitivas, mas a gente acredita muito em colaboração entre homem e máquina. Vou dar um exemplo por isso. Tem um banco que está usando inteligência artificial para o atendimento nas agências, que enquanto um determinado gerente está atendendo o seu cliente, a máquina vai ouvindo e vai ajudando esse gerente a poder definir qual é a melhor forma dele estar interagindo em função da questão emocional, dos interesses desse cliente, comparando com outros clientes na mesma situação, mas, ou seja, não vai substituir a interação da pessoa dentro da agência, e sim permiti-la a ter uma interação melhor. Então a gente vê muito potencial de uso de inteligência artificial nesse sentido. Será que daqui a 30 ou 50 anos nós não vamos preferir sermos atendidos pela inteligência artificial ou não? Porque às vezes a gente pensa como o ser humano de hoje, a gente gosta de interação humana, mas daqui a algumas décadas a gente pode preferir a máquina ou não? Eu torço para que não seja isso, sinceramente, né? Pode ser, é difícil prever, mas eu sinceramente imagino que o ser humano ainda vai preferir interagir
com outro ser humano, né? Não vou estar aqui provavelmente quando isso acontecer, mas eu desejo para o meu filho e para os meus netos que eles continuem preferindo isso. Então, pelo que vocês veem, se isso acontecer, ainda é um processo muito longo. Isso, muito longo, muito longo. E como é que vai ser o diferencial competitivo quando as empresas, nesse mundo pós-digital, né? Ou seja, quando ser digital é algo que todo mundo vai ser, qual é o diferencial competitivo? Um deles é a questão de como é que você constrói a sua marca. E o segundo, né, tudo aquilo que tem a ver com pessoas, né, você vai ter que ter os talentos que são capazes de extrair o melhor do lado humano. Então, ou seja, a capacidade sua de criar conexões emocionais, de liderar, né, os princípios éticos que estão por detrás de tudo aquilo que você define, né, e o como você vai usar as tecnologias. Né? A gente fez uma pesquisa e está claro que a grande diferença não vai ser no uso em si da tecnologia, e sim o como essa tecnologia vai ser usada. E mais uma vez, a gente acredita que saber trabalhar em colaboração homem e máquina é o que pode fazer diferença para dar experiências que sejam muito diferentes. Né? Porque no final das contas o que a gente está falando é de como é que essas empresas conseguem prover experiências diferentes aos seus clientes. Né? E para você ter essa experiência diferente, você tem que estar olhando o mundo de fora para dentro, né? Ou seja, entendendo quais são as necessidades das pessoas e efetivamente construindo essa colaboração de homem e máquina para atender melhor essas necessidades. E como é que você analisa o Brasil nesse contexto, né? Você falou no começo da nossa conversa que a adoção está devagar. Quais são os empecilhos para isso? Tem a questão regulatória, capacidade da nossa mão de obra, enfim, quais são os problemas? Eu acho que hoje o maior problema é a questão do cenário econômico e político. Né? Quando a gente conversa com os CEOs, esse tema sempre vem à tona como um tema que cria alguma, vamos chamar assim, desconforto em tomar decisões de investimento de mais longo prazo. Adicionalmente, tem uma questão de talento, né? E hoje o Brasil, por exemplo, quando a gente pergunta para os CEOs, 70% dos CEOs no Brasil dizem que tem dificuldade para conseguir preencher as suas vagas atuais. Né? Comparando isso com os países da OCDE, dá em torno de 32%. Então estamos falando 32% dos países da OCDE, 70% no Brasil, que também está correlacionado com o primeiro contexto. O cenário econômico fez com que muitos talentos saíssem do Brasil. Eu, por exemplo, recentemente estive num evento que é na Universidade de Harvard, entrevistando alunos. E nós entrevistamos no total 200 alunos. Desses 200 alunos, 180 não queriam ouvir uma proposta para vir para o Brasil. Alunos estrangeiros, não? Alunos brasileiros que estão estudando fora. Então isso dá um pouco da dimensão do quanto que a gente está perdendo de cérebros que são fundamentais para poder construir esse futuro do Brasil. Então acho que talento é um outro tema e eu diria que em terceiro tem toda a questão de infraestrutura, que ainda é um gargalo grande no Brasil para poder desenvolver alguns setores da indústria. Você consegue ver o governo prestando atenção nesses desafios? Esse é um bom ponto. Assim, a gente tem interagido, visto que esse assunto está na pauta. Né? Eu acho que talvez aqui a sugestão e a recomendação é que se olhe para esse tema como efetivamente uma política de Estado e não uma política que fique fragmentada em diferentes ministérios. Porque o potencial de ajudar o Brasil do lado de crescimento econômico é enorme. A gente fez uma pesquisa do lado só de inteligência artificial. O que inteligência artificial pode trazer de crescimento para o PIB do Brasil? Né? E até 2035, a nossa visão é que isso pode trazer 0,9% no PIB do Brasil de crescimento. Somente o impacto de inteligência artificial. Né? Então, ou seja, quando você olha o potencial para o governo ser um governo mais eficiente, a gente precisa disso, né? De um governo mais eficiente que preste melhores serviços, para poder atrair talentos, né? Para poder desenvolver a competitividade de empresas de diferentes setores que são importantes estrategicamente para o Brasil. E o próprio setor de tecnologia em si, quando você soma esses 4 vetores, eu acho que assim, isso deveria ser visto no Brasil efetivamente como uma prioridade estratégica para que a gente possa não ser vítima de tudo isso que está acontecendo, mas ser protagonista. Até porque o mundo hoje pede criatividade. O mundo hoje pede uma maneira de se fazer mais ágil.
E todo esse lado tem muito mais a ver com a nossa cultura do que a Revolução Industrial anterior, que era muito de disciplina, de previsibilidade. Então a gente tem uma oportunidade única de aproveitar esse momento para ter um crescimento diferenciado. Mas também precisa do governo entendendo isso como uma prioridade estratégica. Legal. Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, agradeço a oportunidade. Obrigado.